ver quem vai chegar primeiro hoje. Oi, Mônica. Tava aqui perguntando quem é que ia chegar. Boa tarde, tudo bem com você? Como é que você está? Já a gente começa, tá certo? Eu vou dar só mais uns 2 minutinhos pro pessoal chegar, tá bom? Às vezes atrasa um pouquinho. E quem não chegar, eu vou começar e quem for chegando vai acompanhando, tá bom? Pra gente não passar muito. Fazer live, bater um papo, que é pra gente poder distrair um pouquinho, abstrair a mente, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente vai renovando a nossa mente com coisas produtivas, com coisas mais positivas. Pra gente passar por tudo isso com saúde mental, né? Oi, tudo bom? Boa tarde. Como estás? Tudo bem? Tô falando aqui que eu tô dando só um minutinho pra gente começar, tá certo? E aí a gente começa. Eu gosto sempre de esperar um pouquinho pra não desmerecer quem chega um minutinho atrasado, né? E eu tenho que ser pontual. Olha ela, tudo bom? Tudo bem na medida do possível, né? Me diz uma coisa. O que é que vocês acreditam que seja a palavra? Qual o significado da palavra autossabotagem? O que é que vocês imaginam que seria autossabotagem? Responde aqui pra mim nos comentários, até a gente começar. É pra gente ver se alguém tem uma noção do que seja. Como é que você tá, meu bem? Tudo certinho? Eu quero ver o que é que vocês vão me dizer do que seja autossabotagem. O que é que vocês imaginam? Aí, eu fixei. O que é autossabotagem? Me respondam. Alguém tem uma sugestão? Alguém aqui já disse pra si mesmo a seguinte frase: não posso? Ou então, alguém aqui já disse pra si mesmo a frase: oi mãe, tudo bem? Olha o desafio de hoje aqui, ó. Responder o que é autossabotagem. Conceição entrou também. Boa tarde. E aí eu quero que vocês me sugiram. Me ajudem a pensar, tá?
esses olhinhos, esses olhinhos. Quem aí já disse não posso? Quem aí já disse não consigo? Ou então, quem já disse fulano é melhor do que eu nisso? Ou não vou dar conta disso, não vou conseguir cumprir esse prazo. Quem aí se identifica com qualquer uma dessas frases ou com todas elas juntas de uma vez só? Não posso, não consigo, ele ou ela é melhor do que eu, oi meu amor, ele ou ela é melhor do que eu não vou dar conta disso, isso é demais pra mim, não dá, eu não consigo fazer isso. Todo mundo já disse isso algum dia, né? Eu já disse, confesso. Mas tem gente que costuma dizer isso, deixar as crenças limitantes governar a sua vida, impedindo seu crescimento. Nossa, tá vendo? Que definição fantástica. Vamos explanar ela mais um pouquinho já. Eu definiria essa palavrinha autossabotagem numa expressão bem simples também. Será que não seria medo de ser feliz? Quem aí se identifica? Esses pensamentos que chamamos de autossabotagem, porque eles jogam contra nós. Não jogam contra, sabe? Fazer gol contra? Autossabotagem. É mais ou menos isso. É quando a gente tem crenças, como a nossa colega aqui, a Mônica falou, quando a gente tem crenças limitantes e padrões que a gente repete sem ao menos pensar. E essa maneira de pensar costuma aparecer nos comportamentos destrutivos que a gente tem. Comportamentos, melhor dizendo, autodestrutivos, certo? Que a gente usa para reforçar a incapacidade que a gente insiste em falar que tem. Conseguiu entender? Autossabotagem é um conjunto de são um conjunto de crenças limitantes que se refletem num comportamento que a gente repete reiteradamente, tá? Que serve para reforçar a forma como a gente acredita ser incapaz de conquistar, de conseguir alguma coisa. Quem aí se identifica? Quem aí já fez isso na vida? Eu acho que todo mundo em algum momento da vida já se auto-sabotou, né? Em algum momento da vida a gente imaginou que a gente não seria capaz de alcançar, de conquistar alguma coisa. Mas tem pessoas que vivem se auto-sabotando o tempo todo. Tem pessoas que vivem acreditando que é incapaz de conseguir aquilo, de conseguir uma promoção, de conseguir uma vida melhor o tempo inteiro. Tá vendo? Tá vendo que todo mundo se identifica com isso de alguma forma? Mas a gente tem um problema se a gente tem uma vida autossabotada, certo? A gente entra em uma esfera mais perigosa e muito perigosa se a gente tem um comportamento reiterado, né? Diário de autossabotagem. A gente precisa estudar isso, então. A gente precisa cuidar desse comportamento, a gente precisa cuidar desses pensamentos que estão manifestando esse comportamento, estão fazendo a gente ter esse comportamento de autossabotagem. Pois é. E a gente costuma se autossabotar das formas mais traiçoeiras possível. A gente costuma se autossabotar das formas mais justificáveis possível, porque a gente sempre tem a desculpa perfeita para estar se sabotando. Esse é o grande detalhe da autossabotagem. Porque a autossabotagem, ela vem disfarçada na nossa vida de desculpas perfeitas. Só que, na verdade, a gente está tendo um comportamento autodestrutivo para impedir a gente mesmo de conseguir aquilo que a gente tanto quer. Porque a gente mesmo é que não tem os comportamentos condizentes com aqueles resultados que a gente tanto deseja alcançar. Olha que contradição. A gente quer e a gente mesmo faz com que aquilo não aconteça na nossa vida. Porque, de alguma forma, o nosso inconsciente, ele diz pra gente que a gente não pode ter aquilo, que a gente não é capaz de ter aquilo. E a gente simplesmente se deixa guiar por esse inconsciente. Ou até mesmo o nosso consciente. Acredite, que às vezes a gente se auto-sabota conscientemente. É quando a pessoa, ela se protege pra não experimentar um fracasso, sabe? É quando eu tento o tempo inteiro me preservar, me prevenir de uma decepção. E aceitar que tem que trabalhar, consequentemente, para melhorar suas capacidades. Porque se eu admito o fracasso, se eu fracassei em alguma coisa, é porque algum ponto fraco meu, alguma ameaça, me dominou naquele momento e eu fracassei em alguma tentativa, né?
E uma vez que eu aceito, que eu admito essa possibilidade, eu também tenho que admitir que eu tenho pontos a serem melhorados. Então, não, é melhor não mexer nisso agora, né? É melhor deixar isso para depois. Ou, por outro lado, pode ser também uma sensação de se proteger, uma tentativa de se proteger do sucesso. E quando você tenta se proteger do sucesso, a consequência disso é que você vai ter que aceitar que você pode desejar mais e que merece o reconhecimento por aquilo que você está fazendo. Olha, dois pontos completamente opostos. Um é você ter medo, se proteger, né? Vamos dizer assim, de experimentar o fracasso. E o outro lado da moeda é você se proteger de experimentar o sucesso. Ninguém quer ser fracassado na vida, né? Ao mesmo tempo, todo mundo quer ter sucesso. E tem pessoas que têm medo do sucesso porque tem medo do que o sucesso pode trazer. E obviamente, tem medo das responsabilidades que vêm junto com o sucesso. Misericórdia, eu faço, mas eu começo empolgada e depois eu começo a duvidar de mim. Tá vendo? Se a gente não se observar, a gente faz isso o tempo todo. E até que ponto, de fato? Porque, obviamente, nós não temos todas as competências. Nós não temos todas as habilidades necessárias para fazer tudo aquilo que a gente deseja. Isso é um fato. E em muitas coisas da vida da gente, a gente precisa se qualificar para atuar. Profissionalmente falando, por exemplo, tem algumas áreas que nós precisamos ter conhecimentos técnicos para que a gente tenha a aptidão necessária que aquela área precisa para a gente poder conduzir alguma coisa. Eu não poderia me dizer psicóloga se eu não tenho as competências para ser uma psicóloga, não é verdade? Então eu não sei tudo. É justo que eu duvide da minha capacidade de fazer terapia, de aplicar a terapia em alguém, justamente porque eu não tenho as competências necessárias para ser psicóloga. Fato. Mas aí o grande detalhe é que se eu já fosse psicóloga, ou eu sendo coach, vamos lá. Eu sou coach, tenho formação em coach, né? Certificada, tudo certinho. Ou seja, tenho as competências necessárias para atuar enquanto tal. Mas eu digo pra mim mesma, não, eu não sou capaz. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer uma sessão, eu não vou conseguir fazer o coaching individual. É muita pressão pra mim. E se der errado? E se eu não conduzir certo o meu coaching? E aquela gama de medos que vem na minha mente. Será que eu vou conseguir exercer a profissão? Será que eu, desse jeito, com esse comportamento, com esse tipo de pensamento negativo, eu vou conseguir ser um profissional de sucesso? Pensou? Conseguiu refletir sobre o que eu tô falando? Então, quando a gente tem medo do fracasso e ao mesmo tempo a gente tem medo do sucesso, tanto porque, seja porque a gente não quer o fracasso, porque a gente tem medo de reconhecer que a gente tem pontos a serem melhorados, ou medo do sucesso, porque a gente tem medo de querer mais e de perceber que a gente merece sim o reconhecimento por aquilo que a gente está fazendo bem feito, nós temos um problema. Aí, como saber, esse problema eu vou corrigir com terapia? Plenamente possível. Porque a terapia vai fazer você entender o passado melhor para você conseguir compreender o que está acontecendo no seu presente e conseguir projetar o futuro de uma forma mais coerente. O coaching pode me ajudar? Sim, o coaching pode ajudar também. Eu poderia ajudar na medida em que nós fôssemos trabalhar esse comportamento com uma perspectiva futura. De que forma esse comportamento está impedindo você de chegar aonde você tanto deseja chegar? O que a gente pode fazer? O que a gente não, né? O que você pode fazer para que esse comportamento deixe de atrapalhar a sua meta? E como eu sempre digo, o coaching não sou eu que vou te dar as respostas, mas você tem todas as respostas dentro de si. Acontece que nem sempre a gente está disposto a olhar para essas respostas. Por isso que muitas vezes a gente nem faz as perguntas, porque a gente não quer nem ouvir a resposta. Quantas vezes na vida a gente não perguntou algo para alguém, porque a gente ficou com medo do que esse alguém iria dizer pra gente? Quantas vezes na vida? Quantas vezes a gente já escreveu no celular a mensagem, a pergunta e não, melhor não. Mas a pergunta, a gente não fez a pergunta com medo de ouvir a resposta, com medo do fracasso. O medo do fracasso, ele se manifesta de várias formas. A gente costuma associar fracasso sempre a profissional, né? A êxito, a conquistas. Mas o fracasso também vem de receber um não. E às vezes receber um não de quem a gente quer receber um sim. Isso é autossabotagem também. Quais são as atitudes mais comuns que uma pessoa autossabotadora tem na vida? Medo de ir em frente,
Porque se eu for em frente, eu posso fracassar, eu posso ter sucesso. E ambas as situações vão trazer implicações para mim. E eu vou ter que assumir essas implicações, né? Eu vou ter responsabilidade sobre essas consequências, seja elas quais forem. A procrastinação de tarefas. O que é procrastinação de tarefas? Eu vou empurrar o máximo possível. Eu vou postergar o máximo possível atitudes que são importantes para mim. E aqui eu não estou falando do outro em momento nenhum, eu sempre estou falando do eu, tá? Eu vou procrastinar, eu vou empurrar, eu vou postergar o máximo que eu puder atitudes, ações que são fundamentais para eu alcançar aquele objetivo. Eu faço isso de uma forma consciente? Nem sempre. Pois é, se a gente não tentar, como saber se a gente vai conseguir, né? Só que muitas vezes a gente se deixa dominar. Lembra que eu comentei que a gente tem 2 cérebros, um emocional e um pensante? Se a gente deixar, tem a amígdala, que é uma partezinha do nosso cérebro. Se a gente deixar, ela comanda tudo. E é o nosso cérebro pensante que traz ela na rédea curta. Se a gente não se policiar para controlar a nossa mente emocional, ela vai guiar os nossos atos, as nossas ações, nosso comportamento. Então a gente vai se deixar dominar pelo medo, a gente vai se deixar dominar por esse comportamento de autossabotagem, a gente vai se deixar dominar pela tristeza, por aquela montanha-russa de emoções que é a nossa vida. Nossa vida é composta por uma montanha-russa de emoções. É natural, mas a gente precisa ter um controle sobre essa montanha-russa e não se deixar levar o tempo todo por essa montanha-russa, tá? Porque senão a gente não vai ter necessariamente aquilo que a gente espera. E a nossa racionalidade não existe à toa. Concorda comigo? No início nós éramos seres apenas instintivos, né? A gente se deixava levar apenas pelos nossos instintos. Mas naturalmente, com a nossa evolução, isso foi mudando. E a nossa racionalidade foi se desenvolvendo. E não foi à toa que isso aconteceu. Então a gente precisa atender ao propósito da nossa racionalidade. Isso não quer dizer que a gente deixe de ser emotivo. Isso quer dizer que a gente saiba ser emotivo. Mais ou menos isso, entendeu? Negatividade e pessimismo. Nossa, quem se auto-sabota, não, eu não posso. Eu não mereço. Eu acho que eu não quero. Não, eu acho que não é pra mim isso. Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu acho que essas coisas não são pra mim. Eu acho que, poxa, isso nunca vai acontecer na minha vida. Nossa, sério? Sério que você tá vibrando nessa onda? Se você, que é você, em tese, é competente o suficiente para alcançar tudo aquilo que você deseja. Se você se esforçou e se esforça todos os dias para dar o melhor de si, para ser a sua melhor versão, profissionalmente falando e pessoalmente falando, por que não? Por que não? Quem aqui é melhor do que quem para se dizer ou não merecedor de algo? Ninguém está aqui para julgar o merecimento de ninguém. Mas se a gente não fizer por onde, correr atrás do nosso merecimento, ninguém vai poder fazer isso por nós, né? Então, se a gente ficar com o pensamento o tempo inteiro negativo, o pensamento o tempo inteiro pessimista, o que você acha que o universo vai te devolver? Lembra da conversa de que o universo devolve pra gente tudo aquilo que a gente emana pra ele? Se você está emanando para o universo o tempo inteiro coisas negativas de que você não consegue, de que você não pode, de que aquilo não é para você, de que o outro é sempre melhor do que você, qual tipo de energia que você acha que o universo vai te devolver? Como é que você espera que o universo reconheça você? Se você não acreditar em você mesmo, quem vai? Aí isso passa um pouquinho por autoconfiança também, né? Com a segurança que a gente pode sentir, que a gente deve sentir. E óbvio, a gente não sente tudo isso ao mesmo tempo, o tempo todo. Mas é perigoso a gente não sentir essa segurança hora nenhuma. E a gente sempre achar que o outro sempre é melhor. A gente sempre achar que o outro merece e a gente não. A gente sempre achar que a gente tem o dedo podre. Não, isso não é pra mim, eu tenho o dedo podre. Não dá certo pra mim, eu vou ficar só. Porque eu não dou certo com relacionamento nenhum. Olha uma crença limitante aí. Por que você não dá certo com relacionamento nenhum? Qual é o problema dos relacionamentos? Por que os relacionamentos não servem pra você? que você tem um dedo podre? Por que você não é capaz de fazer isso? Porque você
não pode isso? Por que você não vai dar conta? Se você me trouxer motivos lógicos, racionais, não, eu não vou dar conta disso aqui, porque eu estou com sobrecarga, né, de afazeres, qualquer que seja, tudo bem. Mas se você está me dizendo que você não consegue porque você não é capaz, será? Será que você não é capaz? Será que você de fato não tem todos os requisitos necessários para dar conta dessa missão, dessa tarefa? E muitas vezes a gente duvida da gente, a gente se critica muito. E aí vem a autossabotagem. E aí vem a capacidade da gente de achar que a gente não vai chegar àquele lugar que a gente tanto almeja. E aí, vai ficar nisso mesmo? É nesse nível que você vai ficar? Você nunca vai conseguir chegar nesse nível aqui? Porque simplesmente você não acredita que você é capaz? Autocrítica exacerbada. É isso que eu tô falando. É você achar que você sempre é o pior. Não, eu não. Ave Maria, eu não sou isso tudo, não. Não, eu não faço desse jeito assim. Eu não faço nada tão bom assim. Eu não sou um profissional tão excelente assim quanto você diz. Por que não? Quem disse que não? Você está dizendo o tempo todo pra você mesmo que você não é capaz, que você não pode ser o melhor. Por que você não pode ser o melhor? Admirável aqueles que podem ser o melhor naquilo que fazem, ou ser reconhecidos como o melhor naquilo que fazem, sem necessariamente ser o melhor, né? Mas estar entre os melhores, por que não? Na escola é tão bom a gente estar entre os melhores alunos da sala, aqueles que tiram as notas altas, que são reconhecidos pelos professores. Quando a gente passa no vestibular com uma boa nota, né? Sem dificuldade nenhuma. E todo mundo dá os parabéns a gente. E por que não receber isso na vida como um todo? As pessoas lhe parabenizarem pela sua profissão, as pessoas lhe parabenizarem pelos resultados que a sua profissão te proporciona, pela vida confortável que a sua profissão e toda a sua competência, todo o seu mérito trouxe para você. Por que não? Ser reconhecido pelos seus filhos, pela maternidade que você exerce. Ser reconhecido pela sua família como a pessoa que você é, o filho que você é, o irmão que você é, o parente que você é. Por que não? Por que não poder ser tudo isso de bom? Por que não tantas coisas boas acontecendo em sua vida ao mesmo tempo? Já não basta tantas coisas ruins que acontecem, alheias à nossa vontade, alheios ao nosso controle? E você ainda tem que dizer que aquelas coisas boas que sempre aparecem pra você também não são pra você? Ou seja, só as coisas ruins que devem chegar na sua vida e devem permanecer na sua vida? Que lógica é essa? Ausência de confiança. E aí a gente remete a tudo que eu já falei aqui. Se você não confia no próprio taco, quem você espera que confie? Então não reclame se alguém em algum momento da vida chegar pra você e dizer pra você que você não é capaz. Porque simplesmente aquela pessoa, o outro, o terceiro, está só refletindo o que o seu comportamento diz o tempo inteiro. Se você diz pra si mesmo que não é capaz, por que o outro tem a obrigação de lhe entender como capaz de algo? E a gente vai dizer, nossa, mas eu sou uma vítima do mundo, ai, ninguém reconhece meu valor, ninguém paga o preço que eu peço, ninguém tá aqui disposto a reconhecer a pessoa que eu sou. Lógico. Se nem você faz isso, como é que você espera que alguém faça por você? Lembra que eu sempre digo também que o caminho da evolução é personalíssimo. Só você pode fazer por você esse caminho de evolução. E se você não está fazendo o seu papel para conseguir evoluir devidamente, de acordo com aquilo que foi proposto para você nesse momento aqui, por que você espera que o outro vai fazer o seu caminho? Eu tô aqui para fazer o meu. Você tá aí, cada um de vocês tem para fazer o seu. Além de fazer o meu, eu ainda tenho que me preocupar em fazer o de cada um de vocês. Mais ou menos isso. Porque quando a gente se comporta assim, a gente delega ao outro, seja quem for esse outro, a responsabilidade de percorrer o nosso caminho evolutivo. E não é do outro essa responsabilidade. O outro pode ter a função de estar ao nosso lado, para nos apoiar, para reforçar tudo aquilo que a gente tem, mas não de fazer por nós. Autossabotagem, resumindo, é o comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos nas tarefas importantes que a gente precisa realizar ou na maneira como a gente se vê e se coloca diante do mundo. Compreendido aqui o que é autossabotagem? A autossabotagem, ela pode ser descrita pela combinação perfeita, né, vamos dizer assim, de sentimentos e pensamentos negativos, que sempre vêm acompanhados de comportamentos autodestrutivos. Poxa, chato isso, né?
Essas crenças distorcidas a respeito da sua autoimagem, com pensamentos negativos que te fazem acreditar que você não é merecedor ou merecedora, né, das suas conquistas, podem subestimar sua capacidade de lidar com a vitória. Por que você não merece a vitória? Por que você não merece as conquistas que você tanto deseja? E isso vai prejudicar a sua autoconfiança diante de importantes ou pequenas decisões da vida, desde as mais simples até aquelas mais complexas. Representa a autossabotagem você negar suas próprias necessidades. Eu não preciso disso. Eu não quero aquilo. Não, não é pra mim, não. Não, agora não. Isso não serve pra mim. Será? Ou será que é isso que você se diz para que aquilo não precise fazer parte da sua vida? Ou que você diz para se convencer de que você não precisa ter aquilo? Mas será que você realmente não precisa daquilo? Eu vou citar aqui 4 coisas que são mais comuns nas pessoas que são autossabotadoras. As pessoas que são autossabotadoras, elas não conseguem relaxar. Como assim eu não consigo relaxar? Você duvida da sua capacidade. E se você duvida da sua capacidade, você nunca vai acreditar que fez o bastante. Se você acredita que nunca fez o bastante, imagine comigo que você trabalhou o dia inteiro, tá? Teve contato com clientes, com pacientes ao longo de todo o seu dia, certo? Com inúmeros resultados, dos positivos aos negativos. E ao final desse dia, você chega em casa, toma um bom banho, né? Para se sentir renovado. Mas quando você senta no sofá, quando você deita na cama, você tá cansado. E com a sensação de que você poderia ter feito melhor. Ou de que alguma coisa não saiu do jeito que você queria. E que poderia ter saído 1000 vezes melhor e que ainda não tá bom. Quem nunca? Quem já fez isso? Ou acontece isso com você todo dia? A sensação de que você tá sempre pensando no que você poderia ter feito melhor. Ou que você não fez direito. E aquilo vai corroendo a sua mente. Aquilo vai corroendo os seus pensamentos. E você, sem saber por que isso acontece. Na verdade, você todos os dias acorda dizendo: ai, meu Deus, eu tô cansada. Eu tô cansada, eu tô cansado. E eu não sei porque eu me sinto tão cansado, tão cansada. É porque sua mente não para. E a sua mente não para porque você não se permite parar. Porque você não se permite acreditar que você, naquele dia, você fez o seu melhor. Independente de quais tenham sido os resultados daquele dia. Mas você deu o seu melhor naquele dia. Você fez a sua parte. Você foi a sua melhor versão naquela tarefa. Tenha sido ela qual for. A gente não precisa ser o melhor todos os dias. A gente não tem essa responsabilidade. A gente não tem essa obrigação de conquistar tudo aquilo que a gente deseja, no tempo que a gente deseja, da forma que a gente deseja, né? Infelizmente ou felizmente, algumas coisas não vão sair da forma que a gente planejou. E alguns dias serão melhores, outros nem tão bons assim. E tá tudo bem também. A gente não precisa ser bom, ser excepcional o tempo inteiro. Primeiro ponto, não conseguem relaxar. Segundo ponto, procrastinam tarefas importantíssimas. Eu já falei aqui, estou retomando, a gente está fazendo um apanhado. Então, as pessoas que são já ia falar procrastinadoras. As pessoas que são autossabotadoras são pessoas que não conseguem relaxar porque nunca acham que fizeram bastante. São pessoas que procrastinam coisas importantes, ou seja, tendem a deixar para depois tarefas que são importantes, tendem a postergar atividades, atitudes, decisões que deveriam fazer, que deveriam tomar, porque pensam que não são capazes de fazer, ou de elaborar, ou de resolver essas circunstâncias, essas situações. Por exemplo, a gente tem um problema, tô com um problema no relacionamento. Não tá legal o relacionamento. Mas eu não vou falar disso hoje não. Vamos falar disso depois? Porque na verdade, eu vou ser meio sincera, eu não tô sabendo como lidar com isso. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer a ele, eu não sei o que dizer a ela. Então, deixa aí, a gente resolve isso amanhã. Desculpa, mas você está empurrando com a barriga. É o famoso empurrar com a barriga? Procrastinação. Definição perfeita, né? Popular do procrastinar. Empurrar com a barriga. Exatamente o que você faz quando você se auto-sabota. O que é que você está empurrando com a barriga?
Hein? Quantas coisas você está empurrando com a barriga? E o que é que você já está empurrando com a barriga há muito tempo? E o que é que você pode parar de empurrar com a barriga? Porque se você continuar empurrando com a barriga, você não vai sair do lugar. O que será? Com isso, posso dizer uma coisa? Você só vai acumular pendência. E você vai dizer, nossa, eu tenho muita coisa para fazer e eu não sei por onde começar, porque as coisas só se acumulam. Mas é lógico que as coisas só se acumulam. Se você anda postergando a resolução das coisas, porque você acredita que você não tem capacidade de resolver essas coisas, quando você acredita que essas coisas vão se resolver sozinhas? Vão virar purpurina. Mais ou menos isso, né? Vão se desfazer no além. Porque você está empurrando e em alguma hora ela vai se resolver por si. Mais ou menos isso? Porque se você tem esse pensamento, sinto te dizer, sabe? Desculpa eu ser portadora dessa mensagem, mas ela não vai se resolver sozinha se você não assumir as rédeas da sua vida, se você não assumir o controle da sua vida. Entender que você é o ou a grande protagonista da sua vida, mas ninguém pode fazer isso por você. E se em algum momento você está colocando outra pessoa como protagonista da sua vida, desculpa, mas você vai se decepcionar, porque em algum momento essa pessoa a quem você está depositando essa responsabilidade vai se dar conta que ela tem uma vida própria e ela vai querer cuidar da própria vida e não está aqui para cuidar da sua vida a vida inteira. Então esses pensamentos e ações autodestrutivos acabam gerando em você, sabe o quê? Sabe o que isso vai gerar em você no final das contas? Ansiedade. Sabe o que isso vai gerar em você no final das contas? Estresse. Sabe o que isso vai gerar em você no final das contas? Depressão. Ou seja, o corpo vai falar o que você não está falando. E ele vai falar da pior forma. Que ele vai adoecer. Porque se você não colocar para fora do jeito que deve colocar para fora, o corpo sempre acha um jeito, uma válvula de escape, de manifestar isso de alguma forma. Isso é algo que a gente está guardando da forma indevida. O corpo da gente não vai ficar com essa bomba o tempo todo, não. Uma hora, essa bomba vai explodir. E quando essa bomba explodir, eu não quero estar aqui para ver. E eu acredito que ninguém aqui quer pagar para ver essa bomba explodir. Só que muitas vezes, sem ter consciência do que a gente está fazendo, a gente paga para ver a bomba explodir. E quando a bomba explode, aí a gente tem um comportamento da vítima. Nossa, não, é porque eu tô com depressão, é porque eu sou uma vítima da vida, eu sou uma vítima do acaso, eu sou uma vítima das circunstâncias. É porque eu não tive isso, eu não tive aquilo, é porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E é por isso que eu tô assim hoje. É sempre culpa do outro, né? É sempre culpa da vida. A vida que é injusta. A vida que não me deu oportunidade para fazer isso. Eu que não tive chance de fazer diferente. Será mesmo? É sempre fácil, mais fácil a gente acreditar que a culpa tá lá fora. E da gente se criticar muito, achando que não, mas eu não mereço isso. Não, eu não posso ter isso. Porque eu não tô pronta, né? Eu não estou pronto para lidar com isso. E você espera que a vida que se encarregue de cuidar de você, feito um babá, cuida de um bebê? Não tem mais bebês aqui. Os bebês, as crianças, recebem cuidado integral por um tempo determinado. Maria Flor, por exemplo, eu já estou, dentro do possível, lógico, da possibilidade de autonomia que ela tem, fazendo com que ela seja independente de algumas coisas. Que a gente precisa criar no outro, né, nos nossos filhos, esse senso de autonomia, esse senso de independência, de dizer, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de cuidar de mim, eu sou capaz de fazer tantas coisas por mim, porque eu sempre vou ter que esperar o outro fazer por mim. E quando a gente se coloca numa posição de bebê, de alguém que precisa sempre de cuidado, e sempre precisa se alguém sempre precisa de cuidado, esse alguém precisa sempre de um cuidador. E se eu me coloco na posição de alguém que sempre precisa de um cuidador, eu nunca vou me cuidar, porque eu sempre vou delegar a alguém essa função. Um terceiro ponto das pessoas que são autossabotadoras, elas não se organizam por nada. Então, está diretamente ligado à organização e puxa um pouco da procrastinação também, de não relaxar, né? De achar que sempre tem algo pendente, de achar que sempre tem algo por fazer. As pessoas autossabotadoras, elas tendem a acreditar que não podem parar de organizar as coisas, ou agenda, ou guarda-roupa,
porque não vai ser capaz de dar conta de todas essas tarefas e essas responsabilidades ao final do dia. Então eu não posso parar para organizar minha agenda agora, não. Deixa eu fazer o que eu tenho para fazer, porque tem muita coisa para fazer. E se eu parar para organizar minha agenda agora, eu não vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer. Eu não vou parar para arrumar meu guarda-roupa, não, porque se eu parar para fazer isso, vai me tomar muito tempo. E eu não vou conseguir fazer todas as coisas que eu tenho para fazer em casa. Oi! Eu não vou parar para fazer isso aqui, não, porque se eu organizar isso aqui agora, que está fora do lugar, eu não vou conseguir fazer as outras coisas. Então deixa para depois. Deixa para depois. E a organização fica assim, ó, amiga, lado a lado da procrastinação. E um quarto ponto das pessoas que são autossabotadoras: criticam-se o tempo inteiro. Você é o seu maior crítico quando você é autossabotador ou autossabotador. Quando a gente pratica a autossabotagem, a gente faz com que as pessoas se critiquem e tenham pensamentos destrutivos repetidamente. A gente tem esses pensamentos. A gente tem esse comportamento repetidamente, reiteradamente, dizendo sempre: eu não sou capaz, eu não posso fazer isso, eu poderia ter feito melhor, eu não mereço essa promoção do meu emprego agora porque eu não sou capaz, eu não dou conta de tudo isso, então eu não posso receber essa promoção. Percebe o que a gente está fazendo esse tempo todo? A gente está falando para o universo que ele não dê nada pra gente de bom, porque eu não posso receber. E toda vez que algo de bom chega até nós, não volte, porque ou a gente não consegue ficar com isso por muito tempo em nossa vida, porque a gente não merece, ou então a gente não sabe lidar com as vitórias, com medo de que isso traga pra gente mais responsabilidades e, logicamente, faça a gente dar conta de uma tarefa ainda maior do que aquela que a gente já tem nas nossas mãos. Então, tudo isso vai acontecendo em um ciclo que é vicioso. Então, a gente vai passando por isso repetidas vezes. E esse ciclo vicioso de pensamentos, muitas vezes, acontece de forma inconsciente, mas também pode ter autossabotagem consciente, tá? Ela não está descartada. Dificilmente a pessoa autossabotadora, ela vai identificar que são seus pensamentos que estão equivocados. E que esse repertório aí é que está causando as consequências, os resultados que você tem tido na sua vida. E que isso pode ser alterado. Então, quando a gente tem uma crença que é limitante, ela é uma crença. Então, ela é uma verdade absoluta. Só que não quer dizer que essa verdade absoluta seja uma verdade absoluta para o mundo. Quer dizer que essa verdade absoluta é uma verdade absoluta nossa. É a nossa crença, né? E essa é a minha verdade absoluta sobre determinada coisa. E quando eu acredito nisso fielmente, eu, obviamente, não acredito que haja algo diferente disso. Então, por isso eu não acredito que isso possa ser modificado, que esse repertório possa ser alterado. Qual é a solução para tudo isso? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de solução. Dar um sentido mais otimista para a vida. Dar um sentido mais perseverante de tudo que já aconteceu na sua vida e do que está acontecendo na sua vida. Isso faz com que o seu estado de humor ele seja alterado. Uma consequência bem lógica disso. Porque você sai do ponto da pessoa que não acredita em nada, que não espera nada, que não quer nada, que não pode nada, que não é capaz de nada, para aquela pessoa que sim, é possível sim, eu acredito sim, eu vou tentar, eu vou atrás, eu vou me esforçar, eu vou ter força de vontade, eu vou ter determinação, eu vou persistir, porque eu acredito. A gente muda o caráter das emoções do negativo para o positivo. Entendeu a diferença? E com esse humor devidamente ajustado, isso não quer dizer que você tenha que ser a pessoa mais bem-humorada do mundo o tempo inteiro, a vida toda. Não. A gente tem dias bons, a gente tem dias ruins, e eles devem ser valorizados na sua devida proporção. O que não pode é a gente se permitir vivendo a vida inteiramente pessimista. Isso não pode. O que a gente não pode é passar uma vida inteira duvidando da nossa capacidade. Isso não pode. Porque a gente é capaz sim, a gente está aqui por um propósito, a gente está aqui para aprender algo, a gente está aqui para evoluir, para crescer, para amadurecer. Será que você não é capaz de aprender nada? De amadurecer em nada? De evoluir em nada? Será mesmo?
Será que você é essa pessoa tão incapaz? E uma vez que a gente ajusta esse humor, coloca ele numa balança mais equilibrada, se torna mais fácil e possível da gente enfrentar os desafios da vida. Porque desafios a gente sempre vai ter. Isso é um fato. Eles são reais. E isso vai trazer mais... Não é algo que vem de dentro. Não adianta você esperar e buscar a motivação do lado de fora. Que a motivação está dentro. Se você não tem a sua motivação interna... Oi, voltou? Trava um pouquinho, não foi? Se você não tem motivação para você fazer aquilo pelo que você acredita, não adianta você esperar que isso venha de fora. Consegue me compreender? Então, quando você ajusta esse humor, você começa a ter uma visão mais otimista da vida, você vai ajustando essas emoções, fica mais fácil de você tomar as decisões que são necessárias na sua vida, tá? E trazer mais motivação para sua vida também. E o resultado desse trabalho, ele é bem recompensador, é gratificante. Isso pode ser feito, como eu já disse, através de uma boa terapia. O processo de coaching pode trazer isso para você? Pode. O processo de coaching pode identificar em você essa autossabotagem e pode estudar estratégias com ferramentas, obviamente, e com técnicas próprias para isso, para a gente conseguir corrigir essa autossabotagem e para a gente conseguir definir caminhos que levem a um outro tipo de comportamento, que crie um novo hábito. E quando a gente traz um resultado mais satisfatório nesse sentido, a gente consegue aumentar o seu repertório comportamental, porque você vai passar a ter um outro tipo de padrão comportamental, né? E você vai se propor a encerrar esse ciclo de autossabotagem de uma vez por todas. Isso não quer dizer que você nunca mais vai se autossabotar. Isso quer dizer que você vai prestar mais atenção em você. E que a cada momento que você se perceber se autossabotando, você vai ligar a luzinha e dizer, olha o que eu estou fazendo. Porque você vai entender quais são os gatilhos que desenvolvem em você o comportamento de autossabotagem. E um dos pontos mais importantes que você pode fazer é trabalhar, sabe o quê? A gente falou ontem dele. Autoconhecimento. Quando você sabe quais são os seus pontos fortes, quando você sabe quais são os seus pontos fracos, quando você sabe quais são as suas ameaças, quando você sabe quais são as suas virtudes, você entende exatamente por onde você pode andar, por onde as suas pernas não alcançam e por onde as suas pernas ainda não alcançam, mas se você trabalhar muito, você pode passar a alcançar. Ou o que é que vem de fora, que de alguma forma pode interferir definitivamente no que você está fazendo. E como amenizar a interferência desses fatores alheios à sua vontade. Então, com os gatilhos mentais muito bem elaborados, com a gente muito consciente de quais são esses gatilhos, a gente fica com mais facilidade de identificar quando os pensamentos negativos aparecerem e como a gente se comportar diante deles. O que é que a gente pode fazer diante desses pensamentos negativos, né? Qual é o comportamento esperado e qual é o comportamento possível ter naquele momento. Quando a gente consegue identificar tudo isso, a gente pode saber que são pensamentos sabotadores. Porque a gente já consegue discernir esses pensamentos, essas emoções que vêm, né? Então a gente vai ter as ferramentas necessárias para mudar esse tipo de comportamento, para mudar essa percepção do mundo, para mudar essa percepção de nós mesmos. E somente através do autoconhecimento, que ele é tão importante. É um processo que é longo, é um processo que não é tão fácil quanto parece. Ele, às vezes, por vezes, ele, como eu digo sempre, ele vai ser doloroso, porque ele vai fazer você enxergar em você coisas que você nem prestava muita atenção e que tocam muito em você. Mas só ele vai fazer você ser capaz de identificar o que realmente te motiva, o que te faz acordar todos os dias e o que te faz ir dormir querendo acordar novamente. Sabe? O que te faz dormir querendo descansar para no dia seguinte você estar disposto para algo. Para quê? Né? E o que te incomoda? Não, eu não estou gostando disso. Mas por que você não está gostando disso? Por que você não gosta dessa pessoa? Por que você não gosta dessa circunstância? Por que você não gosta desse trabalho? Só você pode responder isso. Eu não posso responder isso por você. E profissional nenhum vai conseguir responder isso por você. A terapia não vai te responder isso. Você vai encontrar a resposta na terapia. Mas não é o psicólogo que vai te dar essa resposta. Você vai ter que buscar essa resposta dentro de si.
Assim como o coach não vai poder te dar respostas. O coach, pelo contrário, está aqui para encontrar junto com você as respostas. Até amanhã, meu amor. Um beijo. Fica com Deus. Então, só você pode dizer exatamente o que realmente tem aí dentro. Mas ninguém pode abrir e dizer assim, não, peraí, vou procurar saber o que tem dentro de Karine, quais são as respostas que Karine tem. Não dá pra fazer isso. Então, só você pode entender o que te motiva, o que te incomoda, o que te causa medo, o que te deixa inseguro e, principalmente, identificar os pensamentos destrutivos que você tem, que são irreais e que deturpam a verdade, que distorcem a verdade diante desse olhar que você tem atualmente, tá? E só através do autoconhecimento, quando você começa a entender tudo que você tem aí dentro, que você tem a percepção do que exatamente está acontecendo. E para isso acontecer, você precisa se permitir. Para isso acontecer, você precisa ampliar o seu campo de visão, para enxergar o mundo sob uma outra perspectiva. E quando a gente muda, tudo muda. Mensagem dada? Eu espero que a partir daqui por diante vocês possam observar melhor, com mais atenção, exatamente o que é que está te fazendo permanecer no lugar que você está. Exatamente o que é que está te fazendo não conquistar aquilo que você tanto deseja. Se é o medo de experimentar o fracasso ou se é o medo de experimentar o sucesso. Em resumo, se é o medo de ser feliz. E por que esse medo de ser feliz? Eu posso ajudar? Posso. Me disponibilizo para isso? Sim. Mas eu preciso que você tenha compromisso também. Eu preciso da contrapartida do compromisso. Porque a partir do momento que essa for a sua meta, essa também vai ser a minha meta. Mas, se você não estiver comprometido com isso, não adianta. A gente vai ser... É uma via que precisa ser de mão dupla. Então, vamos, né, assumir esse compromisso com a gente mesmo a partir de hoje. Você assumir esse compromisso com você, para que você possa conquistar tudo aquilo que você merece, sim. Tudo aquilo que você pode, sim. Tudo aquilo que você é capaz, sim. Porque o mundo pode ser melhor, a gente pode ser melhor e a gente pode estar num lugar muito melhor. A gente merece isso. Que façamos por onde conquistar tudo isso. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Uma boa tarde. Finalzinho de tarde, né? Melhor dizendo. E até amanhã, porque o nosso encontro é o quê? Diário. Tá certo? Amanhã estaremos aqui para bater mais um papo, para conversar um pouco mais e falar de outras coisas que possam levar a gente a uma evolução ainda maior. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.